Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes e também quem assiste o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Vera, o assunto então é os movimentos aí do governo Lula para diminuir a rejeição e se aproximar de alguns segmentos. Você cita, por exemplo, evangélicos, motoristas de aplicativos e... Qual é a história, Vera? Sardenberg, o presidente Lula concedeu uma entrevista a um programa da Rede TV que foi ao ar ontem, na qual ele acabou sendo mais realista que alguns de seus ministros, ao admitir que a manifestação que aconteceu no domingo, convocada pelo Jair Bolsonaro, foi grande, teve uma grande presença de pessoas e que ele segue com um apoio relevante numa parcela da sociedade. Na segunda, a gente tinha visto ministros ironizando o ato, preferi ver um jogo de futebol, não prestei atenção, que é um caminho certo para você se dar mal, você subestimar o seu adversário. Mas aí o Lula parece não pretender ir por esse caminho e tem feito algumas reuniões e algumas conversas no sentido de que é preciso o governo quebrar resistências de alguns segmentos da sociedade que existem ao PT e a ele próprio. E aí, um dos caminhos que já vinham sendo gestados antes da manifestação, mas que ganharam um novo impulso depois da manifestação, são medidas para evitar e afastar aquele estigma de que o PT é contra os evangélicos, de que o Lula é contra os evangélicos e que ganhou mais cores quando o ministro Fernando Haddad, no fim do ano passado, por meio de uma decisão da Receita Federal, foi no início já desse ano, na verdade, anunciou o fim de uma série de isenções previdenciárias, de contribuições previdenciárias a pastores. Esse benefício tinha sido concedido pelo Bolsonaro já naquele ímpeto eleitoreiro, quando ele fez uma série de medidas para tentar se reeleger, e o Haddad anunciou a retirada desse benefício. Foi uma gritaria nas igrejas. Isso fez com que voltasse um discurso que tinha sido muito constante na eleição, de que o PT ia punir pastores, de que era contra o povo evangélico. E agora a reação do governo foi apoiar uma proposta de emenda à Constituição que está tramitando na Câmara, já passou pelas comissões, vai passar pelo plenário, para dar uma série de isenções tributárias a igrejas. Não é a mesma isenção previdenciária a pastores, mas ampliando aí o escopo de uma série de benefícios tributários a templos, inclusive para pagamento de IPTU, IPVA, para pagamento de compra de material de construção, um monte de benefícios. Essa PEC antecipa algo que já está previsto na reforma tributária aprovada no ano passado, mas antecipa em alguns anos e tenta tirar essa pressão do eleitorado evangélico, aproximar o Lula desse eleitorado que foi muito presente na Paulista no último domingo. Em relação aos motoristas de aplicativo, é uma novela que começou no início do governo e que não tem ainda um desfecho claro. Por quê? Foram criados grupos de trabalho, inclusive com as plataformas, com entregadores, com motoristas, etc., para se tentar chegar a um modelo de contribuição previdenciária que seria paga pelas empresas para esses trabalhadores, um piso para que eles trabalhassem em plataformas, mas até hoje não ficou claro que tipo de vínculo o governo quer estabelecer, que tipo de contribuição previdenciária essas empresas teriam de pagar e se esse vínculo seria exclusivo, que é uma coisa que os trabalhadores das plataformas não querem. Então, tem aí uma dificuldade do PT de até entender que proletariado novo é esse, né, para usar uma palavra bem cara ao PT e ao sindicalismo dos anos 80, que não quer a CLT, não necessariamente quer um trabalho exclusivo, porque ele tem vantagens, vê vantagens em poder trabalhar para mais de uma plataforma. A ideia é que na segunda-feira seja anunciada... Diga. Quando você falou que a proposta é que seja
uma relação exclusiva, né, contribuição exclusiva, é bom esclarecer, né, quer dizer, seria o seguinte, quer dizer, uma pessoa só poderia trabalhar para um aplicativo e não poderia trabalhar para outros aplicativos, que é o contrário do que eles fazem, né, trabalham para Uber, 99, outros sistemas e tal, não sei o quê, né? Exatamente, trabalham para mais de uma plataforma e muitos trabalham com carteira assinada em outro tipo de emprego e usam as plataformas no contraturno como um complemento de renda. Então, não seria interessante para essas pessoas se vincular a uma empresa não nos moldes da CLT clássica, que era o que o Luiz Marinho no começo achava que ia ser. Você pega e seletiza todo mundo e as empresas arcam com isso. As empresas até estão dispostas a bancar um benefício previdenciário, mas estão discutindo os termos. Isso é uma coisa que não avança, esse grupo de trabalho foi sendo renovado ao longo do ano passado, segue em reuniões, são muitas reuniões, já tive relatos, são reuniões bastante burocráticas, com poucos avanços, mas o governo está dizendo que vai apresentar uma proposta na segunda-feira. O Supremo Tribunal Federal também está debruçado sobre esse assunto. E é um assunto que interessa porque atinge muitos trabalhadores e pesquisas em poder das plataformas, etc., mostram que esse público é fortemente bolsonarista. É um público que votou no Bolsonaro na última eleição. O governo também sabe disso, também tem dados que corroboram isso e quer se aproximar disso. Partido dos Trabalhadores quer se aproximar de um novo tipo de trabalhador que não necessariamente tem as mesmas características daquele público do sindicato dos anos 80 e 70 ali. Pois é, e esse ponto dos aplicativos, o que é preciso chamar a atenção é que envolve, claro, os trabalhadores do setor, mas por outro lado envolve milhões e milhões de pessoas que estão acostumadas a usar esses mais diversos aplicativos, né, Vera? Sim, tem os usuários, eu acho que pouco muda para eles, mas uma coisa em que o governo e as empresas concordam, um ponto mínimo em comum, é que precisa ter uma proteção maior, tanto para a segurança quanto para direitos trabalhistas desses trabalhadores. A diferença é que tipo de vínculo e que tipo de direito é esse e o quanto que os próprios trabalhadores estão dispostos a se sindicalizar, por exemplo, que é quase zero. Todos eles, quando respondem a pesquisas e enquetes, dizem que não estão interessados nisso, e a se vincular a uma só empresa. Para eles, por mais que seja um trabalho muito desgastante, do ponto de vista do rendimento que eles tiram no fim do mês, vale mais a pena ficar em mais de uma plataforma. Ok, Vera, obrigado, Vera, e até logo mais no Ponto Final e amanhã aqui no CBN Brasil. Exatamente, até lá. Tchau, tchau. Até mais, Vera.